Olá pessoal da UEM, então hoje em Biologia nós vamos usar o livro didático nas páginas 42 a 49 e o livro de atividades na página 20 a 25 até o exercício 22, tá? Bom, na página 42 tá falando para nós sobre a fotossíntese e a quimiossíntese. Bom, aqui começa a mostrar para nós sobre a fotossíntese, tá? Então, a forma de que as plantas conseguem produzir a sua energia. Então, aqui, ó, tem uma representação de como ocorre a fotossíntese. Então, pelas raízes, a planta absorve sais minerais e água. E pelas folhas, que são a parte verde, ela absorve a energia solar e o gás carbônico do ambiente. Quando se mistura água, sais minerais, gás carbônico e energia solar, nós temos a transformação deles em glicose, que depois vai se transformar em energia, e o oxigênio, que é liberado pelas folhas, tá? Então, aqui a gente tem uma representação esquemática de como acontece a transformação, né, do gás carbônico, energia solar, água e sais minerais em glicose e oxigênio. Bom, aqui na página 43 tá falando para nós sobre os pigmentos acessórios. Então, as plantas, elas têm clorofila e carotenoides, tá? Essas clorofilas são o pigmento verde, que vai auxiliar na fotossíntese, e os carotenoides são pigmentos acessórios, que podem ter uma variação de coloração, tá? Bom, as clorofilas, elas podem ser de vários tipos, mas as principais que a gente encontra nas plantas são a A e a B. A A é a principal responsável pela fotossíntese em si, tá? A B, ela é uma auxiliar da A, ok? Bom, aqui para nós tá mostrando um espectro, né? Um comprimento de onda de uma luz branca e como acontece toda a transformação da luz. Bem, aqui tá mostrando para nós a forma com que as clorofilas A e B, elas se comportam com relação à absorção desses comprimentos de onda, tá? Então, uma luz branca, ela tem todo esse comprimento de onda, ok? Aqui do violeta, inicinho aqui, violeta, azul, verde, eles são os comprimentos de onda menores, tá? São os mais fáceis de serem absorvidos. A partir do amarelo, laranja e vermelho, já são os comprimentos de ondas maiores, os mais difíceis de serem absorvidos. Aqui, ó, tá mostrando para nós que tanto a clorofila A quanto a clorofila B, elas se comportam de formas parecidas, tá? A clorofila A é essa do vermelhinho mais escuro e a clorofila B é essa do vermelhinho mais claro. Bom, então aqui para nós tá mostrando que ela absorve com uma grande intensidade as cores do violeta até mais ou menos perto do verde, olha aqui, tá? Com menor intensidade do verde até próximo o laranja, e depois ela tem um aumento de intensidade aqui no vermelho, tá? Então, a clorofila A, ela consegue, né, a A e a B na realidade, elas conseguem absorver todo o espectro de luz, tá? Que é lançado através da energia solar, ok? Bom, a clorofila A, como eu já falei para vocês, ela é o principal pigmento para a realização da fotossíntese. A clorofila B, ela é um pigmento acessório, ela é uma clorofila acessória, que vai ajudar nesta absorção da luminosidade. Bom, aqui para nós, ó, nós temos um cloroplasto, que é lá quando a gente retorna para a relação da célula vegetal, ele é o pigmento que faz toda essa parte da fotossíntese, ele é
A organela, desculpa. Ela é a organela responsável por toda essa relação da fotossíntese. Por quê? Porque que ela tem o pigmento clorofila, tá? Então, aqui dentro do cloroplasto que nós vamos ter esses pigmentos, essa clorofila que vai auxiliar nessa fotossíntese. Bem, aqui a gente tem uma representação e aqui a gente tem uma imagem de microscopia. Então, o cloroplasto, ele vai apresentar duas membranas, uma externa e outra interna. Aqui a gente não consegue ver muito bem a interna, mas a gente consegue ver essa delimitação da membrana, né, separando ela ali do citoplasma. E nós temos aqui, ó, os tilacoides. O que são os tilacoides? Cada moedinha desta é um tilacoide, tá? Eles são responsáveis por uma fase da fotossíntese. Quando nós temos vários tilacoides juntos, nós temos uma grana, tá? Então, quando a gente tem uma pilhazinha de tilacoides, nós temos uma grana. Então, aqui, ó, pra nós, na imagem de microscopia, aqui a gente tem a grana, ó, tá? E cada uma desses filetezinhos é um tilacoide. Nós temos também esse espaço aqui, ó, que não entre os tilacoides, ó, que é chamado de estroma, tá? Então, aqui, nesta organela, no cloroplasto, nós temos toda a relação da fotossíntese, tá? E aqui para nós tá falando sobre os pigmentos carotenoides, que eles também são uns pigmentos acessórios que vão auxiliar na absorção da luz, principalmente da luz violeta até o azul esverdeado, que seria entre o azul e o verde aqui, tá? E eles vão auxiliar ali as clorofilas a fazerem a fotossíntese. Sem contar que ele também tem a função de fotoproteção da planta, tá? Contra os raios violeta do sol, ok? Bom, então aqui, olha, a gente tem a reação da fotossíntese. Então, a gente tem 6 moléculas de gás carbônico, 12 moléculas de água, a energia luminosa. Quando elas se juntam lá no cloroplasto, elas sofrem vários processos químicos e vão se transformar em glicose, oxigênio e água. Lembrem que toda reação química a gente tem a liberação de água, tá? Então, a gente tem uma relação aqui, uma quebra e mistura de substâncias químicas que vão interagir entre si para formar a glicose, o oxigênio e a água, tá? Bom, nós temos na fotossíntese duas etapas. A etapa fotoquímica, tá? Que ocorre nos tilacoides, então ocorre aqui nas moedinhas, tá? Esta etapa fotoquímica dos tilacoides, ela vai acontecer na presença de luz. Não quer dizer que tem que acontecer de dia. Ela acontece quando a planta consegue absorver a energia luminosa, tá? Então, aqui, ó, essa etapa fotoquímica seria a transformação dessa energia luminosa em substâncias químicas para ter a reação, tá? E depois nós temos a etapa química, que é considerada a fase enzimática do processo, tá? Que ela vai acontecer no estroma, que é nesse espaço aqui dos cloroplastos, e ela não depende da luz. Bom, ela não depende da luz, ela não necessita da energia luminosa, mas ela necessita que o processo fotoquímico tenha acontecido, tá? Então, ela indiretamente ela vai precisar da luz, sim, porque a etapa química só vai acontecer se a etapa fotoquímica aconteceu, tá? Bom, depois nós vamos lá para a página 44. Na página 44 tá explicando para nós separadamente como é que acontece a etapa
fotoquímica e a etapa química, tá? Então, aqui, ó, tá falando para nós que ela consiste num conjunto de reações que acontecem no tilacoide do cloroplasto, que é lá naquelas moedinhas, tá? Em que a luz é absorvida pelas moléculas da clorofila. Então, lá pelaquela coloração, a luz ela é absorvida, tá? Ó, por um processo endógeno, tá? Desculpa, gente. Endergônico, ok? Se vocês estão com dúvida do endergônico, a gente tem que retornar lá na aula sobre endergônico, ok? Ó, lá do processo metabólico, tá? Então, nessa etapa, a luz, a energia luminosa, ela é absorvida e ela é transformada em ATP. O ATP são as energias que a gente usa, nós, seres humanos, seres vivos, todos, tá? Ela é a nossa energia. Energia. Ela é utilizada para todas as reações do nosso corpo, tá? Então, essa energia luminosa é transformada em ATP, tá bem? Que, ó, a partir do ATP e do fosfato inorgânico, ela acontece, tá? Então, quando a gente tem uma molécula de ATP e uma molécula de fosfato inorgânico, elas se juntam e formam o ATP, que é a energia. Bom, também tem a quebra de algumas moléculas de água, porque a água ela sempre vai estar nessas reações químicas, e a formação de oxigênio, ó, a gente já tem a formação de oxigênio e a utilização lá dos elétrons liberados para produzir o NADPH, tá? Que ele também vai fazer parte lá da formação da energia, tá? Bom, então ali no cloroplasto, a clorofila ela encontra-se nos tilacoides, que são as moedinhas, ó, nos tilacoides, e nas unidades isoladas de organização, denominadas fotossistêmicas, tá? Então, ela tem um ambiente específico lá nos tilacoides para acontecer. Cada fotossistema é formado por um complexo proteico associado a um par de clorofila A, chamado de centro de reações, rodeado por complexos coletores de luz, compostos de clorofila A, B e carotenoides, tá? Ligados a uma proteína. Então, o que que acontece? Aqui, ó, a gente tem um grânulo, que são vários tilacoides juntos. Dentro dos tilacoides, lá dentro do tilacoide, aqui, ó, é o estroma, que seria aquele espaço entre os tilacoides. A gente tem essa estrutura, tá? Que é a membrana, ó, do tilacoide. Igualzinha a membrana plasmática. Estão vendo? Então, aqui, ó, a gente tem a absorção na proteína, ó, da energia solar, tá? Então, tem todo o processo de absorção da energia solar e a transferência dessa energia, tá? Então, essa modificação desta energia solar em ATP. Estão vendo? Então, aqui, ó, na proteína, ela tá acontecendo toda essa transformação. Aqui mostra um par especial de clorofila A, que vai fazer essa liberação de elétrons e essa transformação dessas substâncias, tá? Aqui, ó, as moléculas de pigmento, então é onde a gente encontra as clorofilas, ok? Bom, então aqui, ó, diz assim, ó, fotossistema. Então, aqui vai acontecer toda a reação de transformação. Então, a gente tem um complexo coletor de luz, que seria a proteína, o centro das reações, onde vai acontecer toda a transformação da energia luminosa em energia em ATP, tá?
e a transformação das moléculas de água em oxigênio e NAD, pH. E aqui a gente tem um aceptor primário de elétrons, tá? Que é onde vai receber esses elétrons e vai fazer essa transformação ali no NAD pH, tá? Então, dentro dessa proteína que tá aqui dentro dessa membrana dos tilacoides, que vai acontecer essa transformação, tá? Aqui a gente vai ter os pigmentos dos cloroplastos, tá? Então, aqui começa a etapa fotoquímica, a transformação da energia luminosa em ATP. Ó, aqui diz assim, ó, ao absorver a energia, os complexos coletores de luz a transferem até o centro de reações do fotossistema, até aqui, ó, tá? Onde os elétrons energizados do par de clorofila A são transferidos para o NADP, tá? Então, aqui a gente tem essa transformação daquele auxiliar da energia, tá? Que é o NAD. Então, aqui a gente tem a formação da energia necessária para a criação da glicose, tá? Bom, aí aqui fala para nós que existem dois fotossistemas, o 1 e o 2, que são envolvidos na fotossíntese. A diferença entre eles está nas proteínas que a clorofila está associada e no comprimento de onda que melhor absorve a luz. Assim, o fotossistema 1 absorve o pico ótimo do comprimento de onda até 700 milímetros e o fotossistema 2, um ótimo de até 608. O que quer dizer? Tá? Voltando aqui para a imagem, que um fotossistema, ele vai conseguir absorver quase todas as energias e o outro só uma partezinha, tá? E os dois se completam. Então, aqui, ó, são as clorofilas A e B, tá? Que a gente tem para absorver esse comprimento de onda, tá? Que é necessário para essa transformação dessa energia que vai ser necessária depois lá para a formação da glicose. Depois a gente tem a fotofosforilação. Então, aqui. Na fotossíntese, a energia utilizada na produção do ATP no interior do tilacoide provém da luz. Então, tá dizendo que a energia que a gente forma este ATP aqui nos tilacoides é da energia luminosa. É só isso que tá falando, tá? Que esse ATP, ele surge a partir da energia luminosa lá do Sol, tá? Por isso, essa forma de produção de ATP nos cloroplastos é denominada de fotofosforilação, tá? Então, a fotofosforilação é a formação da molécula de ATP lá no tilacoide do cloroplasto a partir da energia luminosa, tá? Essa frase é isso que tá falando, ok? Então, repetindo, fotofosforilação é a formação do ATP a partir da energia luminosa. Acontece onde? Nos tilacoides lá do cloroplasto, lá da célula da planta, tá? Depois a gente tem a fosforilação acíclica. Então, nos fotossistemas 1 e 2, que são essa parte aqui das proteínas, a diferença do fotossistema 1 e 2 é que o fotossistema 1 absorve um comprimento de onda e o fotossistema 2 absorve outro comprimento de onda. Só isso, tá? Participam absorvendo luz e impulsionando elétrons, tá? Energizados para serem captados por um agente oxidante específico, denominado ferridoxina, tá? Então, aqui, ó, a gente vai ter toda aquela reação,
tá? De liberação do elétron, que a gente viu, para a formação do NAD. E ele vai acontecer a partir dessa oxidação, desse agente oxidante, que é a ferridoxina, tá? Este processo ocorre durante a fotossíntese realizada por plantas e algas, tá? Então, lá das cianobactérias não tem, só nas algas e nas plantas essa parte da fosforilação acíclica vai acontecer, tá? Então, a ferridoxina vai entrar, vai ser um agente oxidante para a liberação desse elétron. De modo geral, a fosforilação acíclica, os elétrons energizados são extraídos da molécula de água durante o processo de fotólise da água. Ou seja, as moléculas de água são quebradas pela energia luminosa, tá? Então, a partir dessa transformação da energia luminosa em ATP, a gente vai ter essas liberações de elétrons da água, tá? Então, a gente vai ter a quebra da água em hidrogênios, elétrons livres e oxigênio, tá? Por que tem essa quebra? Porque o sistema precisa desses elétrons livres, ok? Aqui para nós, ó, tá dizendo o que é o NAD, para quem tem dúvida ainda. Ó, nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato, componente que difere do NAD por conter um grupo fosfato a mais, sendo que também participa como transportador de elétrons. Lembrem que o NADP, tá? Ou NAD, eles são auxiliares lá da formação da energia, do ATP, tá? Bom, aqui na página 49 tá seguindo a explicação aqui da fosforilação acíclica. Então, olha só. Os hidrogênios, que são liberados aqui, nessa quebra da água, formados da fotólise da água, são capturados por moléculas transportadoras. Os NADs formados por NADPH. Então, o NADP, ele absorve o hidrogênio lá da quebra da água, tá? Assim, a energia química armazenada nas moléculas de ATP e de NADPH é levada para a etapa química, na qual será utilizada para a formação das moléculas de glicose. Então, na etapa fotoquímica, a gente tem a formação do ATP a partir da energia elétrica e a formação do NADPH a partir da quebra da água, tá? Essas duas substâncias, o ATP e o NADPH, eles são necessários lá para a etapa química, ok? Aí, aqui para nós tá dizendo que a reação da fotólise da água, da quebra da água, libera oxigênio, que é aquele oxigênio que é liberado para o ambiente, ok? Então, aqui, ó, a gente tem a formação do oxigênio que é liberado pelo ambiente, quando a gente tem a quebra da água, tá? Então, na etapa fotoquímica, que a gente tem a formação de energias e de NADPH, a gente tem a liberação do oxigênio. Depois, a gente tem a fosforilação cíclica, que ela vai acontecer apenas no fotossistema 2, tá? Esse processo ocorre principalmente em algumas bactérias, ó, fotossintetizantes, que apresentam somente esse sistema 2. Lembra que a gente estava vendo que essa fosforilação acíclica, ela acontece principalmente, somente nas algas e nas plantas. Então, nas cianobactérias, ela não acontece, tá? Nas cianobactérias vai acontecer essa fosforilação cíclica, que vai ser lá no fotossistema 2, tá? Então, essa fosforilação cíclica, ela recebe essa denominação porque um elétron é transportado de uma molécula de clorofila no início da reação e retorna a essa mesma molécula. Então, ela é um ciclo, tá? Então, essa molécula, ela vai retornar lá de onde ela saiu,
ok? Então, aqui, ó, a gente tem um esqueminha dessa fotofosforilação cíclica. A gente tem a luz, que é absorvida como energia fotoquímica, tá? Com a entrada da água e a liberação do oxigênio. Então, aqui, ó, a gente tem essa transformação aqui, tá? Então, aqui com a luz e com a água, eu tenho a formação do ATP, ó. A formação do ATP e do NADPH, tá? O ATP a partir da quebra da luz e o NAD a partir da quebra da água, tá? Então, aqui na água, eu vou ter a formação do NADPH e a liberação de oxigênio, tá? Para isso acontecer, a gente precisa de uma molécula de ADP, tá? Mais o P, que é o fosfato inorgânico, que eles vão reagir aqui nessa substância e vão formar o ATP, tá? E para acontecer o NADPH, a gente precisa do NADP, tá? Então, aqui é o que a gente precisa e aqui o que a gente transforma para essa fase química. Então, nessa fase química, a gente tem a entrada do gás carbônico, a entrada desta energia e a entrada desse NADPH, tá? Essas substâncias reagem entre si e formam a glicose, tá? É isso que acontece. Então, aqui, ó, é praticamente toda a reação fotossintética. Simplesmente explicado aqui na fosforilação cíclica. Onde acontece? Com que seres acontece? Com as cianobactérias e algumas plantas, tá? Porque com as outras plantas e com as algas a gente tem essa primeira fosforilação acíclica e depois da fosforilação acíclica a gente tem lá a fase química da reação da fotossíntese, tá? Então, lá na página 46, tá mostrando para nós, ó, a etapa química, tá? Então, a etapa química acontece onde? No estroma, tá? Naquele espaço entre os tilacoides, ok? Então, diz aqui, ó. No estroma dos cloroplastos, o citosol das cianobactérias fotossintetizantes, em que não existem moléculas de clorofila. É assim denominada porque as reações químicas não dependem diretamente da absorção luminosa. Lembrem, ela não depende diretamente da energia luminosa, mas ela depende do ATP formado por essa energia, tá? Então, aqui, ó. Nessa fase, o que a gente precisa? O gás carbônico absorvido passa por um conjunto de reações químicas que recebem os hidrogênios, lá que vem do NADPH, que a gente já tinha visto até naquela fase cíclica, tá? A finalidade dessas reações é a incorporação dos átomos de carbono do CO2 nas moléculas orgânicas, tá? Então, é a formação lá da glicose na realidade, tá bem? Falando bem simples. Bom, então, aqui diz assim, ó. Após o transporte dos hidrogênios pelo NADP, tá? O NADP volta para a etapa fotoquímica para absorver mais hidrogênio, ligando-se a mais hidrogênios, tá? Então, o NADP, quando ele libera os hidrogênios dele nessa fase química, ele retorna para a fase fotoquímica para trazer mais hidrogênios, tá? Ó. Na etapa química, também conhecida por ciclo de pentoses ou ciclo de Calvin-Benson, tá? Por quê? É em homenagem lá ao cientista, né, o Calvin e o Benson, que descobriram esse ciclo, ok? Ó, tanto que eles ganharam o Prêmio Nobel de Química, tá? Porque eles descobriram toda essa parte da fotossíntese. Bom, então, o que acontece no ciclo esse de Calvin-Benson? Então, ele é composto por 3 etapas: a fixação do carbono, a redução e a regeneração da
RUBBP, tá? Que é um receptor lá do gás carbônico, que agora a gente vai ver direitinho. Bom, então o que acontece na fixação do carbono? O ciclo inicia-se com a incorporação do carbono presente na molécula do CO2, do gás carbônico, tá? Então, tem a quebra desse gás carbônico para ter essa absorção do carbono, tá? Porque para a formação da glicose a gente precisa do carbono. Bom, o que vai acontecer? Vai se ligar a um açúcar de 5 carbonos. Então, esse carbono liberado do gás carbônico, ele vai se juntar já a um açúcar de 5 carbonos, com 2 grupos fosfatos, denominado aqui, ó, de 1,5-bifosfato ribulose, desculpa, que é esse RUBBP, tá? Então, aqui, ó, a gente já tem um açúcar, tá? Que é onde esse carbono do gás carbônico, ele é inserido, ok? Então, essa reação, ela é catalisada por a enzima chamada rubisco. Então, ela é acelerada por essa enzima. Lembrem que a gente falou das enzimas já anteriormente, que elas aceleram esses processos de união e de quebra das substâncias, tá? Então, com isso, formam-se um composto instável de 6 carbonos, tá? Que se quebra em 2 moléculas de fosfoglicerato, tá? Então, a gente tem um açúcar que ele é instável, que ele vai se quebrar em 2 moléculas de 3 carbonos, tá? Bom, depois a etapa de redução, então aqui a gente tem a fixação do carbono nesse RUBBP, né, que é esse açúcar. Então, depois a gente tem a etapa de redução, que nessa etapa aqui, ó, o 3-fosfoglicerato, ele é reduzido. Então, ele é diminuído mais ainda, ele é separado mais ainda. O NADPH, ele doa um par de elétrons e perde um grupo fosfato, formando o gliceraldeído, tá? Que é este aqui. Então, elétrons do NADPH vão se juntar a uma daquelas 2 moléculas de fosfoglicerato, tá? É isso que vai acontecer na redução. Depois, na regeneração do RUBP, o que acontece? Essa molécula aqui, ó, de fosfato, que foi formada a partir da quebra do fosfoglicerato com a união dos elétrons do NADPH, elas são utilizadas para regenerar lá, ó, o RUBP, que é o bifosfato de ribulose, tá? Que aí pode receber novamente as moléculas de carbono do ciclo. Então, aqui, ó, tem a regeneração, ok? Lá das moléculas e todo o processo de novo de formação desse fosfoglicerato, tá? Então, aqui, ó, para nós tá mostrando resumidamente o que acontece, tá? Então, aqui, ó, a fase de fixação do carbono. Então, o que acontece? A gente tem a liberação de ATP, a entrada de energia de ADP aqui, tá? Na ribulose, que seria aquela inserção lá do carbono desse ATP, tá? Quando é inserido, ó, o rubisco, ele recebe esse carbono e aí ele fica instável e sofre a quebra das moléculas, tá? Em 3-fosfoglicerato. Então, a gente tem a quebra do rubisco em 2 moléculas, tá? Com a entrada de ATP, a gente tem a formação daquele difosfoglicerato. Então, essa entrada aqui, ó, libera o ADP
e forma esta molécula, tá? Depois, com o NADPH, lembrem que o NADPH, ele libera um elétron para a formação de uma nova substância. Então, a gente tem a liberação do NADP, a entrada de elétrons aqui nessa estrutura, e a gente forma o gliceraldeído 3-fosfato, tá? Ó, fase de redução, fase de regeneração. Então, aqui a gente começa de novo a regeneração da ribulose, que é o açúcar, para a formação de mais energia, tá? Então, aqui a gente tem a transformação da substância e a utilização de ATP, tá? Então, aqui fala bem resumidamente, ó, que a etapa química da fotossíntese ocorre com a formação da glicose, com base na fixação do CO2, que seria aqui, ó, essa parte aqui, tá? E dos hidrogênios formados pelo NADPH. Aqui, tá? E a utilização de energia, tá? Então, quando esse processo todo acontece, tem a formação da glicose, tá? Ela, ao mesmo tempo, ela é formada, ela é utilizada, parte dela, né, é quebrada, e as outras moléculas se transformam de novo no açúcar inicial, para ter toda a transformação da glicose de novo, tá? Bom, aqui, ó, na página 47, fala para nós sobre a quimiossíntese. A quimiossíntese, ela é realizada por algumas bactérias, tá? Principalmente aquelas chamadas arqueias, que são bactérias que vivem longe da luz, longe do ambiente luminoso, tá? E elas estão em ambientes inóspitos, onde elas não conseguiriam fazer fotossíntese, ok? Então, aqui fala pra nós, ó, que a quimiossíntese, ela não utiliza a luz. Então, ela não utiliza aquela energia luminosa. O que ela precisa? Ela precisa, para produzir as suas substâncias orgânicas, energia proveniente das substâncias inorgânicas. Onde é que elas vão tirar essas substâncias inorgânicas? Do ambiente onde elas estão, tá? Então, elas vão precisar de substâncias inorgânicas como fonte de gás carbônico e água, tá? Ela vai ter duas etapas, a fotossíntese. A primeira etapa é onde as reações de oxidação da molécula inorgânica, então a quebra dessa molécula inorgânica, gera elétrons e prótons livres, que vão se comunicar, se conectar com outras substâncias, tá? Que vão provocar a formação de ATP e do NADPH, que são lá os responsáveis pela formação da glicose. A segunda vai ocorrer igualzinho ali o ciclo de Calvin-Benson, tá? Que vai ter a união do açúcar, a formação da glicose, depois a quebra desse açúcar e voltando pro ciclo, tá? Então, só que olha aqui, ó, nessa etapa a molécula de CO2 é reduzida, possibilitando a formação de substâncias orgânicas, tá? Então, não necessariamente na quimiossíntese a gente tem a liberação de oxigênio. A gente tem liberação de substâncias orgânicas que são utilizadas pela bactéria para se nutrir, para se alimentar, tá? Além da formação da glicose para produção de energia, ok? Aqui para nós fala que a quimiossíntese ela apresenta uma grande importância com base nas cadeias alimentares, em locais onde a luz não chega, porque nos ambientes inóspitos a gente vai ter toda essa formação de substâncias, né? E liberação de outras. Então, aqui tá falando pra nós, ó. Como no fundo dos oceanos, no solo, dois tipos de bactérias quimiosintetizantes. Aí, aqui tem os nomes das bactérias. Nitrosomonas e as nitrobacters, tá? Que utilizam o nitrogênio como íon, amônio e nitrito, respectivamente, para os processos de oxidação. Assim,
participam do ciclo do nitrogênio. O que acontece? Como elas vão utilizar o íon amônio e o nitrito para fazer a absorção de hidrogênio e de oxigênio, elas vão liberar o nitrogênio no solo, que é importante para a absorção de algumas plantas, tá? Então, elas entram no ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio a gente vai ver depois lá no 3º ano, como é que ele acontece, tá? Então, aqui, ó, na fotossíntese, a gente tem a etapa fotoquímica, que vai formar o ATP e o ADP e o NADPH, que vão ser utilizados aqui na formação da glicose e na utilização da energia para retornar ao açúcar principal lá, para ter todo o ciclo de novo, tá certo? Bom, depois vocês façam as atividades aqui da página 48 e 49, tá? E as do livro de atividades, das páginas 20 a 25 até a 22, ok? Bom, depois a gente vai ter uma aula, uma live, que nós vamos corrigir os principais exercícios, né? Os que vocês tiverem mais dúvidas. E vamos tirar as principais dúvidas. Então, façam as atividades do livro para terem dúvidas para a gente conseguir saná-las depois na live, tá certo, pessoal? Até a próxima!